Ô meu bom dia, estamos aqui de volta para mais uma vez juntos nós nos alimentarmos da palavra de Deus, ok? Então sem mais delongas, como diz o ditado, vamos, né, ao que interessa, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, ó. Muda o inimigo, mas não muda o poder de Deus. Por quê? Isso aqui. Porque nós vamos ver aqui textos no Antigo Testamento de ataques desproporcionais, onde Deus deu livramento ali à nação de Israel, né? Pela fé de pessoas ali que confiaram no Senhor. Então, amados, eu tenho muitos vídeos, a maioria dos meus vídeos é sempre incentivando, né, as pessoas que me ouvem a confiar no Senhor, a resistir, a não desistir, porque um dia todas essas batalhas terminam aqui para nós. Então vale a pena, amados, a gente não desfalecer, venha o que vier. Então eu não me canso de falar muitas vezes do mesmo assunto. Confie no Senhor. Então vamos vendo das diversas maneiras que exemplos que aconteceram com pessoas no passado e vamos extraindo dali exemplos para nós ter fortalecidos, né, em nós ser fortalecidos no Senhor, na fé e na confiança no Senhor. Que Ele, claro, pode nos livrar segundo a sua vontade de todas as coisas. Então, veja bem, nós vamos ver alguns textos aqui do Antigo Testamento, não para ser aplicado como foi aplicado lá na época em que aconteceu os eventos, mas serve, amados, como um abalizamento, como um ensino, como lições para nós hoje. De maneira diferente, claro, são, como está aqui, né? Muda o inimigo, mas não muda o poder de Deus. Ou seria mais certo que muda as táticas do inimigo. Muda os povos, né? O objetivo, mas o poder de Deus continua a ser o mesmo. Então vamos lá ao texto. É esse texto aqui, amados. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Nós pegamos esse versículo 12 como um versículo chave, mas nós vamos ver todos os 30 versículos do capítulo 20 de Segunda Crônicas. Vamos lá então. Ah, nosso Deus, acaso não executarias tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então aqui nós vamos vendo no decorrer desse estudo a oração maravilhosa que o rei Josafá, o rei temente a Deus, né, ele fez na hora de um perigo iminente que estava ali para acontecer, não só para ele, mas para toda a nação de Israel. Então nós vamos ao texto seguinte. Aqui no primeiro versículo, nós temos o seguinte. Temos a razão para nós entender que o primeiro texto que nós limos, né? O que aconteceu ali, que Josafá, ele então fez aquela oração. O que aconteceu foi o seguinte, veja, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Bom, aqui nós vemos, o que nós vemos? Que quem que veio a pelejar contra Josafá? Moabe, Amon e Meunitas. Quer dizer, seriam, hoje nós dizemos, como se fossem três nações. Vou dar um exemplo do Brasil. Que de repente
a França, a Inglaterra, por exemplo, França, Inglaterra, e lá outro país, 3 países, se aliassem e viessem os 3 contra o Brasil. Veja que desproporção que seria do exército, né? Seria um exército apenas contra 3. Muito desproporcional. Assim ali nós tínhamos no cenário apenas ali Israel, né, o povo de Israel, o exército deles ali, contra 3 exércitos. Era muito desproporcional. Então o que aconteceu? No versículo 2 em diante nós vemos, né? Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então, trouxeram uma notícia, alguém trouxe a notícia para o rei Josafá. Olha, rei Josafá, está vindo 3 nações aí, uma conglomeração de 3 nações para arrasar Israel. E daí que aconteceu lá o que aconteceu aqui no versículo 12, né? Que então Israel fez essa oração a Deus. Mas veja que antes disso, quando ele recebeu essa notícia, qual foi a reação dele de começo? Presta atenção como exemplo para nós isso aqui, porque a mesma coisa, quando às vezes nós recebemos notícia de uma coisa que é desproporcional à nossa força, às nossas forças. Percebe? Tem coisas que acontecem quando nós recebemos um choque. E então acontece uma reação em nós. Aqui foi o que aconteceu com Josafá. A reação dele a princípio foi medo. Mas o que aconteceu? Ele não se deixou dominar para o medo. Por quê? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Né? Mas Josafá teve medo e o que pôs? Correndo, chorar lá num canto e se lamentar. E foi lá para outra nação correndo pedir ajuda de todo lado. Como nós às vezes fazemos, corremos lá na igreja tal, e ore por nós, ore por mim, faz isso, faz aquilo, buscando socorro no homem que não pode fazer nada. Josafá não foi isso que ele fez. Josafá, o que ele fez? Ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. Amado, por que eu falei que é lição para nós? Porque aqui está nos ensinando, nós dando a palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dando um alerta aqui do que nós devemos fazer na hora que nós se sentir numa situação a qual o rei Josafá se sentiu. Nós podemos ter medo, mas não vamos deixar que o medo tome conta de nós. Vamos olhar para o Senhor, vamos buscar o Senhor, isto é, vamos orar ao Senhor e vamos mostrar o nosso medo a Ele. E então, o que acontece aqui? Daí o rei Josafá se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Hoje, amados, as pessoas pegam o jejum, é espécie de um amuleto para negociar com Deus. Senhor, eu vou ficar sem comer aqui para o Senhor fazer isso, fazer aquilo. Esse aqui, amados, o jejum era praticamente um costume judaico, porque você não vê em nenhuma parte na Bíblia que Deus tenha pedido, tenha colocado o jejum como uma moeda de troca, ou como alguma coisa assim. O jejum era uma coisa que as pessoas, quando estavam tristes, em luto, com medo, que estavam numa situação dessa aqui, eles se colocavam a jejuar para se desfazer do seu poder, se esvaziar do seu poder, para que o poder de Deus operasse neles. Eles acreditavam assim, mas não é uma coisa que Deus mandou, é uma coisa que eles criaram. Mas enfim, fizeram isso. O importante é que eles buscaram o Senhor. E daí o que acontece? Judá é nação, né? Se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quer dizer, se o povo se uniu, todos buscando a Deus.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. A casa do Senhor, no caso, era o templo que o Senhor permitiu que fosse construído, e ele prometeu ali naquela casa, ele ouvia as orações do povo, e ali ele dá uma resposta ao povo, à nação de Israel. Então o pessoal corria para ali. Era lá naquele tempo, que templo é só em Israel que Deus permitiu que fosse levantado o templo para ele. Ele não permitiu em nenhum outro lugar. Não era aceito, né? Então o povo se reuniu ali buscando o Senhor. Aí vem a oração de Josafá. É mais, amados, mais uma lição para aquelas pessoas que estão em liderança, né, na obra do Senhor. O que devem fazer nas dificuldades e ensinar o povo a ser assim, a não ficar idolatrando o templo, ficar idolatrando pessoas, ficar idolatrando lideranças, mas ter a sua fé no Senhor. Estar unidos, estar organizados, mas sempre a fé no Senhor, né? E daí vem a oração que nós vimos ali no começo, né? Então o povo se reuniu e Josafá se pôs à porta ali e começou a sua oração. Agora veja que maravilha de oração. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja que lá no primeiro versículo que nós vimos, Josafá falou: em nós não há força. Mas aqui ele diz: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? A tua mão está a força e o poder. Está dizendo: nós não temos força, Senhor, mas o Senhor tem. E não há quem te possa resistir. Não vai ser essas três nações que vai nos derrubar, se o Senhor está conosco. Porque no Senhor está o poder. Então eles se levantaram, se prepararam para a guerra, confiando na força do Senhor e não confiando neles. Que maravilha, amados. Que coisa maravilhosa quando nós, nas nossas dificuldades, nós não vamos tentar resolver por nossos meios as coisas. Nós vamos se aprontar para a batalha, mas antes buscando no Senhor, buscando a orientação do Senhor, o que nós devemos fazer. Percebe? Porque é só ali que se vence as lutas desproporcionais. Vamos aí lá. A continuação da oração de Josafá. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a desse para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja que Josafá, ele conhecia as promessas de Deus. Ele fez esta oração ousada, mostrando para o povo. Veja, você que é líder de algum grupo, alguma coisa, mostre ao povo o poder de Deus. Mostre que Deus pode. Não tente ser o super ungido. Mostre o Senhor, engrandeça ele, né? E prosseguindo a oração. Habitaram nela, né, Israel, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Vamos lembrar, irmão, que estas passagens do Antigo Testamento são lições, são exemplos a ser seguidos, mas que são épocas diferentes, inimigos diferentes, de uma série de coisas diferentes, para não cair no erro de
pegar dentro deste exemplo maravilhoso, nós tentar usar os mesmos artifícios, quer dizer, correr para o templo, lá para a igreja, lá que monto, né, e tentar buscar Deus lá, porque o templo somos nós, então nós temos de buscar Deus em nós mesmos. Nós, às vezes nós corremos lá para uma casa de madeira, de alvenaria, toda envidraçada, ar-condicionado e tudo, entendendo que ali é o templo de Deus. Não é. Hoje o templo é aqui. Porque lá, aqueles templos, até porque que Deus não aceita no templo fora de Israel. O templo Deus aceitou só lá em Israel. Então, se fosse o caso que tivesse montado o templo de Israel, nós teríamos que ir lá, então. Não é por aí. Então nós temos de pegar esses exemplos do Antigo Testamento, a parte espiritual, mas o que é material é diferente. Então hoje o templo de Deus não é um templo de pedra ou de madeira, mas é um templo, é o nosso corpo. Então, de repente, nós deixamos o Senhor que está em nós e vamos buscar ele lá numa casa dele, montado lá por mãos humanas. Então, tem essa diferença. Em vez de nós correr lá para uma igreja local, buscar Deus, vamos buscar Deus em nós mesmos, reunidos, nós, as pessoas, em um lugar adorando a Deus, e sempre ali entender isso aqui. Então, eles fizeram isso de acordo, né, com o conhecimento, a fé que Josafá tinha. Daí o que mais? Agora, pois, eis que os filisteus, que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis aqui, eis que dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos desta herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aquela confiança, demonstrando ao povo, o rei Josafá demonstrando ao povo que ele era um líder, não era por acaso, ele era um líder, porque ele buscava a Deus, ele confiava em Deus e ele conhecia, ele tinha conhecimento das promessas de Deus. Portanto, era nessas promessas de Deus que ele estava firmado. E outra coisa, ele reconhecia a impotência dele diante de uma situação, mas que ele não se deixava vencer pela situação, porque a confiança no poder de Deus se sobrepunha ao medo. É assim que nós temos de agir também, amado. Né? Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Gesiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: o Espírito do Senhor veio sobre aquela pessoa e diz: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aquele tempo, amados, Deus falava para a nação através dos profetas. Vamos lembrar que o livro de Hebreus nos mostra que o Senhor, lá nessa época, né, antigamente falou de muitas maneiras pelos profetas ao povo, mas que nestes últimos tempos fala através do Filho. Então, amados, hoje não é profetas que vão trazer
da parte de Deus solução, conselhos e tudo mais para nós. Mas é o próprio Senhor através das Escrituras, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor. Entende? Então hoje, esses conselhos de buscar Deus é correto para a igreja, é correto, mas não através de profetas, mas sim através das Escrituras, através do Evangelho da graça de Deus, entregue para os apóstolos entregarem para nós. Hoje, nós somos outro povo, nós não somos Israel, nós somos igreja. Então nós temos que entender que a nossa confiança em Deus é a mesma, tem que ser a mesma do rei Josafá. Porém, a nossa maneira de buscar a Deus tem que ser de uma maneira diferente. Tem que ser da maneira que é a igreja. Então veja, aqui falou o profeta. Nós hoje, em vez de dar ouvido a profecias, nós buscamos na Bíblia. Claro, uma pessoa, né, que tem conhecimento bíblico, que fala para nós das palavras de Deus, está sendo um profeta, está sendo como aquele profeta que falou Israel naquela época. Mas só que essa pessoa que fala para nós hoje em lugar de profeta, ele só é como aqueles profetas se ele falar de acordo com o Evangelho da Graça. Caso contrário, é falso profeta. Então hoje não é questão de profeta, hoje a questão, amado, é a palavra. A palavra de Deus seja falada por meio de alguém, ou seja, os nossos olhos ali nós estamos ouvindo a palavra. Seja da maneira que for, tem que ser pelo que está escrito. Ok? Vamos lá. O que o profeta, qual foi a ação de Deus que o profeta avisou eles que Deus ia executar? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então veja, aqui o profeta deu a instrução de como eles deviam de agir diante daquela situação. Hoje, o Senhor Jesus, né, o Filho de Deus, nos dá a instrução de como nós agir hoje através do Evangelho da Graça. Você percebe? É um inimigo diferente, porque aquele inimigo era inimigo visível, eram 3 nações, né, que se ajuntaram e vinham contra o povo de Israel, era palpável. O nosso inimigo hoje não é palpável. O nosso inimigo hoje é espiritual, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra potestades, é contra poderes espirituais nos lugares celestiais. Percebe? Então hoje nós temos de ter esse mesmo pensamento do rei Josafá, e com certeza o Senhor vai nos auxiliar nas nossas necessidades, mas a nossa busca tem que ser através das Escrituras, tem que ser através da oração, tem que ser na confiança do Filho de Deus. Então nós vamos ter os resultados que eles tiveram. Qual foi aqui a instrução que Deus deu através do profeta para eles, o povo de Judá e de Israel? Se preparar para a luta, descer contra o inimigo, preparado, mas fica parado. Deixar que Deus lute por eles. Não era para eles lutar, era para eles estar preparado, estar pronto ali, se posicionar e enfrentar o inimigo, mas não precisavam lutar.
Porque era inútil eles tentar lutar. Se eles fossem lutar, só iam atrapalhar. Como Sara e Abraão atrapalharam ali da promessa de Deus, né? Tentando ajudar Deus. Então eu tenho essa confiança em Deus, que a nossa luta também hoje, amado, hoje não é contra a carne e o sangue, mas que também é desproporcional, porque é contra um inimigo invisível. Nós não vemos, nós não temos como se defender, não sabemos onde ele está, porque ele está ao redor. Então nós temos que estar preparados, temos que nos preparar, buscar Deus, o conhecimento de Deus, ter a confiança no Senhor, né? Através do Senhor Jesus Cristo, mas nada mais nós vamos poder fazer além disso. O restante da luta é com o Senhor. Veja o que aconteceu aqui. E eles fizeram isso. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, nosso Deus, e estáis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Será que nós devemos de crer nos profetas de hoje, amados? Hoje a igreja, lá era Jerusalém, lá era os judeus. Hoje, aqui é a igreja do Senhor. A luta deles era contra inimigos visíveis. A nossa luta, a luta da igreja é contra inimigos invisíveis. Essas são as diferenças. E lá era para crer nos profetas. Aqui, amados, está cheio de falso profeta, então nós não temos que crer nos profetas. Nós temos que crer, como a Bíblia diz, que o que Deus fala hoje através do Filho. O Filho é as próprias Escrituras Sagradas. É ali que é o profeta que nós temos de ouvir, porque o ministério do Senhor Jesus também é no ministério de profeta. Profeta, sacerdote e rei. Perfeito? Agora o que tem mais aqui? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, agora aqui começou a batalha. Qual foi as armas que eles usaram nessa batalha? Buscaram o Senhor em oração e louvores ao Senhor. Louvar, amados, não significa só cantar. Só se louva o Senhor quando, assim, com música, quando se canta, é quando a letra dessa música, né, elas exaltam a Deus. Elas mostram, falam das grandezas de Deus, porque louvar significa exaltar, elogiar, percebe? Então, aqui começou a batalha, quando o povo de Israel, então, usou as armas espirituais, usou louvar o Senhor, né, buscar o Senhor, louvar o Senhor. Daí, o que aconteceu quando eles começaram a louvar o Senhor? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, e vieram
contra Judá e foram desbaratados. O inimigo veio. Olha, o medo nessa hora, o inimigo veio e veio aquela multidão, mas diz que foram desbaratados. E veja como que Deus agiu ali. Porque os filhos de Amon e de Moabe, os inimigos que vieram contra Judá e Jerusalém, né? Levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Quer dizer, Israel, né, e Judá fizeram assim como o profeta mandou da parte de Deus. Nós, a Igreja do Senhor, nós temos que fazer como o Filho de Deus nos manda através dos apóstolos. É o que nós temos de fazer para que nós veja a vitória das nossas lutas, das nossas dificuldades. Por quê? Porque Deus trabalha, mas Deus luta na nossa fraqueza, Ele põe a força dele em nosso favor. Aí, o que acontece aqui? Os próprios inimigos se matam entre eles. Os nossos inimigos são inimigos espirituais, mas eles se destroem, eles se enfraquecem lutando uns contra os outros. O que aconteceu aqui? Deus pôs emboscadas, quer dizer, Deus pegou daquelas 3 nações, pegou 2 nações e jogou contra uma. Pegou a primeira e a segunda e jogou contra a terceira nação lá. Se desentenderam e começaram a brigar entre eles. Depois que aquela nação acabou, foi destruída, daí os 2 que sobraram se engalfinharam entre eles e começaram a se matar. Agora veja o que aconteceu no final para os filhos de Israel e a nação de Israel e de Judá. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Deus liquidou, Deus acabou. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você encontra isso aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao 30. Que maravilha, amados. A riqueza que é uma pessoa confiar no Senhor. Deixa que os problemas enfrentem. Deixa que o leão ruja ao redor. Olha, amados, quando a onda se levanta, não vamos olhar para a altura da onda e fazer como Pedro, que afundou, porque tirou os olhos do Senhor Jesus por alguns instantes. Não vamos olhar para a onda, vamos olhar para aquele que é maior que a onda. Não vamos olhar para o inimigo que nos assola de alguma maneira, vamos olhar para aquilo que é mais poderoso do que o inimigo. E vamos estar ali com ele, buscar no Senhor nas nossas dificuldades, né, em oração, confiando. Vamos estar sempre, amados,
procurar estar sempre em dia no conhecimento da palavra de Deus, que veja que foi a arma de Josafá, que foi o conhecimento da palavra de Deus, e ele se dispor, se levantar e na hora do medo ali, de correr para o Senhor. E o que aconteceu? Deus, através do profeta, acalmou ele e trouxe uma certeza para ele que ele não ia precisar nem lutar, e deu as instruções do que ele devia fazer. Apenas, é isso que nós temos que fazer, mano. Na igreja do Senhor somos atacados de todos os lados por um inimigo invisível. Vamos fazer que no Josafá, colocar a nossa confiança no Senhor, que ele pode, ele tem poder, que não tem dificuldade para nós. Aquilo que é dificuldade para nós não é dificuldade para o Senhor, e que o Senhor tem os meios dele é outra coisa, amados. Vamos se preparar para uma luta como? Buscando o Senhor e procurando conhecer ele. É esse o preparo que nós temos que ter, e ter essa confiança que ele, segundo a vontade dele, ele vai lutar por nós. Então nós não temos que tomar atitudes precipitadas e atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. Vamos deixar que eles sabem, mas o inimigo está aí, está chegando, e agora deixa que o Senhor vai saber o que faz. Veja que aqui o povo, eles tiveram que se preparar para a luta, eles tiveram que descer e ir de encontro ao inimigo. Só que quando eles estavam ali perto do inimigo, Deus entrou na causa e arrasou os inimigos dele. E o que aconteceu? Por que Deus pediu para eles enfrentar o inimigo, para eles se levantarem e irem até o inimigo? Amados, aqui nós entendemos que Deus reverte uma situação, aquilo que seria um prejuízo, Deus quer reverter em lucro para nós. Ali, vamos entender uma coisa que é muito importante, amado, nessa comparação, porque para o povo de Israel, a riqueza material, Deus provê a riqueza material para eles. Para nós não, amados. Para nós a riqueza espiritual é muito maior, é muito mais preciosa do que aquilo que Deus deu para Israel, o que Deus tem para dar para nós, quando nós confiamos nele. Então, se o povo ali ficasse lá no sossego, lá tranquilo, na tranquilidade, eles não se levantassem, não fossem enfrentar o inimigo, eles não iam pegar aquela riqueza. Eles iam abrir mão daquela riqueza pela preguiça, pela indolência. Mas como eles fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia instruído, o que aconteceu? Em vez da tristeza, eles escolheram alegria. Eles viram tristeza, mas gozaram a alegria que Deus tinha para eles. Percebe? Aquele veneno que a serpente traz para nós, Deus pode transformar em coisas boas. Já viu um exemplo? Uma pessoa fica desesperada. Por exemplo, às vezes um pai cristão, uma mãe cristã, né, fica em desespero quando vê, por exemplo, uma filha engravidou. Solteira, aconteceu uma desgraça, ali pode ser uma desgraça. Mas, amados, quando a gente olha assim e vê a situação, puxa, que coisa, é uma vergonha, é um escândalo, né? Mas deixa com o Senhor. Esse foi um ataque para a nossa fé. Mas sabe o que vai acontecer? Aquilo que foi um ataque à nossa fé, Deus vai transformar numa bênção. Quer dizer, aquela criança que vai nascer pode ser uma alegria muito grande. Vamos dizer para nós, se isso acontece na nossa família, nosso meio, alguma coisa assim. Eu sei que tem pessoas que ficam chateadas, ficam tristes, ficam aborrecidas, mas confie que de repente o fruto daquilo ali
vai ser bênção maravilhosa, vai ser alegria, vai ser despojo, porque aquilo que o inimigo tentou, veio contra nós como uma arma, vai servir para nós mesmos. Entende? Isso aqui eu dei como um exemplo, são várias situações. Nós devemos confiar no Senhor que qualquer situação que o inimigo tenta nos atingir, se nós confiamos no Senhor e se nós nos levantamos, como é que nós levantamos, como é que nós enfrentamos o inimigo? É não revidando, é confiando no Senhor, é levando, vamos dizer assim, num caso desse, de uma gravidez no meio da família, aí cristão, né? É não se levantando contra, é não permitindo que nos afeta aquela situação, mas nós buscando em Deus uma solução da parte do Senhor para aquele caso. E aí nós vamos ver, amados, que além do inimigo não poder nos atingir, aí nós vamos ter alegria naquele caso. É simples assim. Então, eu vejo dessa maneira. Eu não falo para as pessoas, nós tem que fazer assim. Não. Cada um analisa, mas tá aí o texto, né? Tá aí o que Deus me deu de entendimento a respeito desses textos. Para mim é uma alegria muito grande, é um tesouro, amados, essas coisas que a gente chega ao nosso entendimento, né? Que eu creio que é o Espírito Santo que ministra para nós. Ok? Então aqui a gente termina mais esse vídeo, fica um pouco longo, mas que bom, né? Da minha parte, se pudesse passar o dia todo meditando nessas coisas, seria maravilhoso. Então a minha oração é que o Senhor abençoe, guarde vocês, a família de vocês, ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Portanto, até lá, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.